Em sabendo que a história clínica é essa, qual é a apresentação clínica que você tem que ficar esperto no momento que vai atender um paciente com suspeita de Guillain-Barré? Percebam aqui, pessoal, que a Nature trouxe para a gente 200 mil possibilidades de pacientes com sintomas que são provocados por Guillain-Barré. Vocês precisam saber todos? Não. Eu preciso saber todos. Vocês não precisam. O que você precisa saber? O suprassumo aqui do Guillain-Barré. Essa primeira forma clássica sensitivo-motora, precisa saber. Essa forma que pode ser puramente motora. E essa forma que vem aqui, ó, que pega paralisia facial bilateral e essa outra de Bickerstaff. Essas duas são extremamente raras, mas elas são muito graves. Eu costumo dizer em toda aula que eu apresento que a gente precisa saber dois grandes grupos de doenças. As que são mais frequentes e as que matam mais. Por essas duas serem muito graves e remeterem a uma mortalidade maior, precisa saber. Eu vou explicar para vocês mais na frente como é que vocês identificam isso. Mas aqui, ó, sensitivo motor e forma motora pura, pode anotar no caderninho, porque vai chegar para vocês no pronto-socorro. E aí, trazendo para vocês aqui, ó, a forma sensitivo motora pode chegar a 85% dos casos. E é aquela fase clássica que vocês conhecem, que é a perda de força progressiva, rápida e simétrica, associada a sintomas sensitivos, com reflexos tendinosos ausentes ou reduzidos. Isso a gente vai destrinchar um pouco mais no exame físico, mas é a apresentação clássica, tá? Forma motora 70%. O resto é muito pouco. Então não precisa saber objetivamente, tem que lembrar lá no fundo da gaveta da Guillain-Barré de que se um dia chegar um paciente com alterações aí de pares cranianos ou algum quadro de confusão de encefalite, que isso pode ser um Guillain-Barré, tá? Mas clássico são esses dois aqui de cima que vocês precisam saber. Fala, meus amigos e minhas amigas. Se você está vendo esse vídeo aqui é porque você está assistindo um resumo de uma aula da comunidade Intube. Essa comunidade é focada em urgência, emergência, pacientes graves, e você está assistindo aqui um resumo, tá? A aula é maior. A minha equipe selecionou um dos melhores momentos desta aula. E se você tiver interesse em fazer parte dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo nós temos o link para você participar e ter acesso a todas as aulas que abordam pacientes graves, temas de urgência, de emergência, aqueles temas que todo médico precisa saber e sempre com essa visão minha bem prática, bem direta ao ponto. Então, vamos voltar para a aula que eu interrompi aqui no meio. Já vamos voltar para a aula. Um abraço. Agora chega a parte que todo mundo tem abominação da neurologia, né? Que a gente vai falar agora de exame neurológico. Aqui a gente tem o interno colocando a mão no pulso, fingindo que está olhando alguma coisa. Aqui a gente tem o plantonista aqui com o esteto no pescoço, fingindo que está examinando e que sabe avaliar um Guillain-Barré. Pessoal, é difícil fazer exame neurológico? Não, não é difícil. O que a gente precisa ter é só um pouco mais de empatia com a neurologia e focar o nosso exame para o que precisa. Eu não quero saber, aqui nesse momento, qual é o quadro cognitivo do meu paciente. Eu não quero saber especificamente coisas assim que são muito... agora eu vou fazer aquele exame neurológico completo, lindo, que a neurologia faz. Não. Pronto-socorro é exame direcionado. E o que precisa ser direcionado no Guillain-Barré? Parte motora, parte de reflexos, porque isso aqui é o feijão com arroz do Guillain-Barré, parte sensitiva, nervos cranianos, porque é a parte mais grave, e essa avaliação clínica geral, que aí vocês já fazem muito bem, eu não preciso reforçar, mas eu vou no final da aula, só para a gente contextualizar um pouco mais a parte clínica. Pessoal, parte motora. Náucia, como é que eu faço a avaliação motora de um paciente com Guillain-Barré? É muito simples. Vocês podem fazer duas modalidades de avaliação. Uma, manobras deficitárias. Seu João, estique o bracinho para frente. Aí ele coloca o bracinho para frente e o bracinho começa a cair. Ou ele começa a oscilar. Seu João, estica as suas pernas para frente. Seu João estica as pernas e consegue manter. Atenção, olha aqui para mim. A perda de força, vou falar baixinho porque isso é muito importante. A perda de força no Guillain-Barré
ela é de distal para proximal. Tende a ser simétrico. Então, seu João pode conseguir levantar as pernas, mas ele pode não conseguir dobrar os pés, fazer flexão plantar e dorsoflexão. O que tem a ver isso, Náucia? É importante que você avalie a força distal do seu paciente, porque a proximal pode estar muito boa. Então, não consegue levantar as pernas, mas não dobra o pé muito bem. Ou ele não consegue esticar o pé muito bem. E isso é só colocar a mão na sola do pé do seu João e pedir para ele esticar para baixo e fazer força ao contrário, tá? Você vai achar alguma redução de força nesse sentido. Isso vale para pés, isso vale para mãos. Seu João, aperte com a mão direita, aperte com a mão esquerda. Muita atenção nesse tipo de avaliação, tá, pessoal? Sempre de distal para proximal. Isso é extremamente importante, viu, doutor Leandro? O senhor anote no seu caderninho também. Pessoal, reflexos. Os reflexos dentro da neurologia é uma coisa que requer prática. Existem muitos vídeos de reflexos que vocês conseguem ver no YouTube, tá? Eu não coloquei vídeos aqui na apresentação, porque todo vídeo na apresentação fica muito travado e não flui muito bem. Mas eu trouxe para vocês o meu martelo neurológico, martelo aí de Babinski, Queen Babinski, para mostrar para vocês o que é o reflexo do Guillain-Barré. Preste atenção aqui em mim. Existem alguns reflexos que a gente pode fazer. Bicipital, bicipital, estilo radial, patelar, que vocês estão vendo na foto, aquileu, que é aqui atrás, e o cutâneo plantar, que é o famoso Babinski, que vocês já conhecem. No Guillain-Barré, como existe uma lesão do segundo neurônio motor, o segundo neurônio motor, pessoal, é aquele neurônio que sai da coluna e ele vai até a ponta do seu dedo e faz o seu dedo se movimentar. O primeiro neurônio sai do córtex até a medula, o segundo sai da medula e vem até a ponta do seu dedo, certo? Se existe destruição ou um mau funcionamento do seu neurônio, você não vai ter uma movimentação adequada, correto? Consequentemente, você não vai ter um reflexo adequado. O reflexo adequado é você bater aqui no bicipital e o braço fletir, certo? Normativo. Como existe uma destruição do neurônio que vai em cima do músculo, na hora que você bate, você não tem reflexo. Você tem reflexos abolidos ou reflexos hipoativos. Então você vai lá e bate no bicipital, o braço faz só um movimentinho. Ou você bate e o braço não acontece nada. Opa! Arreflexia. Náucia, eu nunca bati um reflexo na minha vida. Meu amigo, chegou o momento de você comprar o seu martelinho e treinar. Porque isso te ajuda muito na diferenciação. Percebam, pessoal, que se um paciente tem paresia, perda de força de membros inferiores, se ela for hiperreflexa, eu acho que tem lesão na medula. Se ela for hiporreflexa, eu acho que é Guillain-Barré. Muda absolutamente o seu diagnóstico, a sua possibilidade, porque você bateu o martelinho, certo? Então, por favor, adquiram seus martelinhos para começar a bater nos outros. Faz aquela diferenciação entre a síndrome do primeiro e do segundo, né? Neurônio motor superior. Exatamente. Superior. Síndrome do primeiro neurônio e do segundo neurônio. No primeiro neurônio, todo mundo é reflexo vivo ou exaltado. O AVC. O clássico AVC, você bate aqui, ó, todo mundo é reflexo muito bom. No segundo neurônio, não tem reflexo, porque o nervo não vai em cima do músculo, o nervo está destruído. E aí você bate e não tem resposta nenhuma. É importante saber fazer isso num pronto-socorro. E demora 10 segundos para poder fazer. E a síndrome do primeiro neurônio, o superior, é chamada também de piramidal? Sinônimo? Sim, exatamente. A síndrome piramidal, ou de primeiro neurônio motor, ou de neurônio motor superior. E ela se chama piramidal porque cruza na decussação das pirâmides, que fica aqui a nível de bulbo. Por isso que chama piramidal, por causa da decussação das pirâmides no bulbo. Perfeito. Um dado para vocês aí importante, que é o do cutâneo plantar, tá? O cutâneo plantar no Guillain-Barré, em geral, ele é não obtido. O que é isso, Náucia? Você faz o risquinho lá na sola do pé do paciente, procurando um sinal de Babinski, que é a extensão do hálux, mas simplesmente não há movimento nenhum. Porque não existe inervação do segundo neurônio motor para fazer o reflexo.
E lembrar sempre que isso tem que ser bilateral. Então, riscou um pé, não mexeu nada, riscou outro pé, também não mexeu nada, tá? Essa é a dica importante para vocês também. Pessoal, a avaliação sensitiva do Guillain-Barré. Eu coloquei essa primeira foto de uma agulha aqui, porque eu já vi isso acontecer, e isso não pode acontecer. Fazer exame sensitivo de paciente com agulha, pelo amor de Deus, não é para sair furando ninguém, tá, pessoal? Por favor. No pronto-socorro, a gente pode usar duas coisas, dois recursos extremamente sofisticados, que já apresentamos em aula para vocês, que é o abaixador de língua e a gaze. Com o abaixador de língua, pessoal, você pode pegar ele e roda ele assim, ó, torce ele, quebra ele. No momento que você quebra ele, vai ficar umas pontinhas rombas. Use essa pontinha para fazer a avaliação sensitiva do seu paciente, tá? Lembrar sempre que a avaliação sensitiva precisa ser bilateral. Ela tende a ser simétrica, tá? Então, espete o paciente de um lado ou aqui, ó, passe a gaze no dorso do pé, na sola do pé, em cima da perna do seu paciente. Sempre compara um lado com o outro. Ó, doutor, aí eu não tô sentindo. Ó, eu já comecei a sentir. Ó, tá melhorando. Ó, tá piorando, tá? Geralmente, a nota, porque isso cai em prova de residência, é aquele padrão em botas e luvas. É de distal para proximal, faz um padrão de bota que vai até o nível do joelho. Quando chega ali ao nível do joelho, começa a ter acometimento das mãos. Botas e luvas. Certo? Nunca usar agulha, pelo amor de Deus, já vi isso aqui acontecer. Agora vem a parte da gravidade. Geralmente é a parte mais chata, mas é a parte que é mais grave. Eu preciso remeter vocês a isso. Eu não quero, nesse momento da formação, ou enfim, ou ninguém quer neurologista, nem precisa ser, que vocês interpretem objetivamente aonde está o problema. Eu quero que vocês interpretem que tem algo errado. Igual olhar um eletrocardiograma. Você olha lá e fala assim, bicho, não sei o que é, mas eu sei que tá ruim. Eu preciso que vocês saibam fazer isso no atendimento de um paciente com suspeita de Guillain-Barré. Terceiro nervo craniano, óculo-motor. Náucer, o que ele faz? Ele eleva a sua pálpebra, ele faz você olhar para cima, para baixo e para o meio, medial, e faz a sua pupila fechar quando você joga luz lá. Como é que eu faço a avaliação do óculo-motor? É aquele famoso H da visão. Você vai nos 4 quadrantes e passa pelo centro. Faça com que o paciente acompanhe o seu dedo em todos os campos visuais, tá? Fazendo isso aqui, a gente avalia óculo-motor, que é o terceiro, troclear, que é o quarto, e abducente, que é o sexto. O abducente, ele abre a sua visão, ele faz você olhar para a lateral, tá? Então, fazendo isso aqui, você avalia esses 3 nervos cranianos. E aí, observe, seu paciente olhou para cima, mas o outro olho não foi. Seu paciente olhou para a lateral, mas esse olho não olhou para o centro. Você jogou luz na pupila do seu paciente e a pupila dele não fechou. Você olha com mais calma para o seu paciente e vê que ele tem um olho caído. Você fala, opa, eu não sei o que é, eu não sei qual nervo é, mas eu sei que se um olho olha para cima e o outro olho não olha, algo de errado não está certo, não é mesmo, meu amigo Leandro? Tem que ficar esperto com isso aí, pessoal. Ainda mais se isso é num contexto agudo, tá, pessoal? Doutor, eu fiquei assim, a minha visão ficou dupla faz 2 dias, faz 3 dias. É importante que vocês consigam entender esse contexto mais agudo para diferenciar as coisas, tudo bem? Avaliação do trigêmeo, porque o trigêmeo também pode ter acometimento sensitivo na sua face, tá? Ele é o maior nervo craniano. Na parte motora, abre e fecha a sua boca. E na parte sensitiva, que é o que eu quero que vocês tenham atenção, são 3 segmentos: oftálmico, maxilar e mandibular. No Guillain-Barré, você pode ter acometimento sensitivo da sua face. Então é importante fazer também a avaliação sensitiva no rosto. Encosta a gaze aqui, encosta a gaze de cá, encosta aqui, encosta de cá, e por aí segue. Certo, pessoal? Abducente, já dei spoiler há 2 slides atrás. O paciente olha para um lado,
o outro olho não olha para a lateral. Ele não abduz o olhar. Num contexto agudo, isso deve ser relevante, tá? Ah, doutor, meu olho, eu já sou assim, tem essa vesgo, né, que a gente chama. O paciente é vesgo desde que nasceu. Não, então, um grande abraço, isso não é Guillain-Barré. Mas começou há uma semana, começou há 3 dias, isso remete àqueles quadros mais graves, ao quadro de encefalite, principalmente. Nervo facial, lembra que eu falei para vocês lá na apresentação do começo que existe uma forma do Guillain-Barré que é extremamente grave e que faz o que a gente chama, atenção, diparesia facial. O que é diparesia facial? Paresia é perda de força. Diparesia é uma perda de força dos 2 lados da face. Seu João sorria, seu João não sorri. Faz cara de bravo, seu João não faz cara de bravo. Levanta a sobrancelha, seu João não consegue. Toda a mímica facial do seu João está comprometida. Isso começou agudamente, meu amigo, ligue o alerta. Isso é extremamente grave, tá, pessoal? Interprete como grave até que se prove o contrário. Isso é extremamente importante. Pessoal, eu sei a história clínica, eu sei que começa de 4 a 6 semanas, houve um gatilho imunológico, o paciente tem uma duração de 4 sintomas, de sintomas motores. Eu sei examinar o meu paciente neurologicamente falando. Eu já posso dar o diagnóstico de Guillain-Barré nesse momento? E eu trago para vocês os critérios de NINDS, tá? Que é do National Institute of Neurological Disorders, para Guillain-Barré. E eu quero que vocês tenham atenção em um dado aqui que é extremamente importante. Porque ele fala para mim que o diagnóstico de Guillain-Barré é aquela perda progressiva da força, geralmente em mais de um membro, tem que ser nos 2, associado a arreflexia e hiporreflexia. Precisa saber. Percebam que é um diagnóstico que tem muita clínica nele. Em nenhum momento até agora eu falei de eletroneuromiografia para te dar o diagnóstico. Eu mencionei o nome líquor para te dar o diagnóstico. Então é importante saber essas fases clínicas. Mata o diagnóstico, acreditem nisso. Ó, perda de força progressiva de 2 a 4 semanas, envolvimento simétrico, acometimento de nervos cranianos pode estar presente, disfunção autonômica, eu vou comentar com vocês sobre isso, ausência de febre. Outros critérios possíveis aqui também são os critérios de Brighton. Os critérios de Brighton foram publicados aí na Academia Brasileira de Neurologia. Existem níveis de certeza 1, 2, 3 e 4. Percebam que o nível 1 é tudo aquilo que a gente já falou. É um paciente que tem fraqueza bilateral, hipoarreflexia, sintomas que começaram em 4 semanas, e eu vou explicar para vocês, menos de 50 células no líquor. Então, todas essas coisas são importantes para te remeter a um diagnóstico de nível de certeza. Mas o que eu quero que vocês gravem é um diagnóstico clínico, muito clínico, inclusive, tá?